Neste momento, Senhor, fechamos os nossos olhos e levamos nossos pensamentos até Ti, rogando que nos ampare, nos proteja e direcione para cada um de nós aquela energia que nos possa sintonizar contigo e nos possa fazer bom proveito de tudo aquilo que vier até nós, nesses minutos de reflexão. Abençoe a todos nós presentes, encarnados, desencarnados, a todos os nossos familiares, onde quer que estejam, que a vossa luz, que o vosso amor, o vosso carinho, seja uma constante no coração de cada um de nós, nos possibilitando ter olhos de ver, ouvido de ouvir, para aproveitarmos todas as oportunidades que a natureza estiver a nos proporcionar. Abençoe o nosso irmão orador da noite de hoje, que ele seja iluminado, bem intuído, e que possa trazer até nós o conhecimento que ele carrega consigo, e que possamos, como gratidão a tudo isso, fazer uso desses ensinamentos que ele certamente irá nos passar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que ainda residem em nós e que costumeiramente nos fazem desvencilhar do caminho correto, daquele que leva até Ti. Pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de corações ajoelhados, Senhor, sê conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, nós vamos passar a palavra para o Fabrício. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Apresenta aí para nós um pouquinho e pode começar, você tem até às 10 horas. 10 horas. Mas se você quiser parar um pouquinho antes, se o pessoal quiser fazer pergunta, aí você pode parar. Uhum. Tá bom? Terminou? Vamos fazer assim, então. Eu vou até às 9h30, e aí a gente deixa meia hora de perguntas, tira dúvidas, tudo bem? Pode ser. O pessoal gosta muito. Pode ser. Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite de estar falando para vocês. Meu nome é Fabrício, eu sou jornalista e eu não sou tão jovem assim, igual você falou. Eu frequento grupo aqui perto de casa. Oi? Só um minutinho. Não é 10 horas, não. É 9 horas. Ah, bom. Até me assustou agora. Senão todo mundo ia embora, desligar e ir embora, Fabrício. Então a gente faz assim, eu vou até 10 para as 10 e pego os 10 minutinhos para a gente fazer. 10 para as 9. Desculpa, 10 para as 9. Pega uns minutinhos para a gente fazer, então, esse tira dúvidas, essa interação. Bom, então eu frequento chama Grupo da Fraternidade Irmã Ló, é uma casa espírita pequenininha, fica aqui em Santa Teresa, convido a todos a conhecerem um dia, visitar as redes sociais. Eu frequento a casa espírita desde os 12 anos, fui coordenador de mocidade, e atualmente eu estou só trabalhando na reunião mediúnica e frequentando as reuniões públicas quando estavam presenciais, agora estão só online por enquanto, e trabalhei na União Espírita Mineira, na área de comunicação, de 2016 até o comecinho desse ano. Mas esse currículo todo que eu estou falando é mais para dizer o seguinte, que a gente estuda, tem um conhecimento dos livros, mas quando eu vou fazer uma palestra, vou falar, eu gosto muito de pegar esse conhecimento dos livros, ressignificar ele na forma de sentimento, de vivência e passar para as pessoas. Porque se for fazer uma reprodução ipsis literi do livro, a gente não precisa ter palestrantes, né? Então, basta cada um ler, mas o legal é essa interação mesmo da gente. Hoje me foi passada a missão de falar sobre lei de justiça, amor e caridade. E eu gosto muito das leis morais
porque a gente percebe que, independente do contexto que a gente vive, independente da época que a gente vive, do tipo de contexto social, essas leis são aplicáveis em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer ser vivo. Então, eu acho que a maior definição de democracia divina são as leis morais. Situando as leis morais, elas estão, então, no Livro dos Espíritos, elas são a terceira parte do Livro dos Espíritos, e a lei de justiça, amor e caridade, ela é apresentada por último. Por quê? Nunca pararam para pensar o porquê disso? Porque quando, eu vou até pegar as leis morais para listar para vocês, quando a gente começa a estudar esse tipo de lei, há uma sequência de apresentação que tem uma ordem lógica. Kardec, ele colocou essa apresentação das leis morais de uma forma, didaticamente, uma forma lógica. Então, eu estou abrindo aqui, a primeira lei começa a lei divina ou natural. Porque não se pode falar de nada das leis morais sem a gente falar de Deus, tanto que Deus é a primeira parte, né, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Depois vem a lei da adoração, que significa a nossa ligação com Deus, a ligação com as leis divinas. Então a adoração, ela está dentro da gente, embora muitas pessoas se julguem ateus ou agnósticos, o princípio da adoração, da crença em algo, está dentro da gente. Depois vem a lei do trabalho. O trabalho, entendendo por toda ocupação útil, desde que a gente se entende por ser vivo, a gente está produzindo algo para o universo, nem que seja a nossa própria evolução. Porque uma vez que a gente evolui, a gente tem capacidade de promover a evolução dos irmãos que estão em patamares menores e contribuir sempre para a disseminação da justiça divina no universo. Depois tem a lei da reprodução. A lei da reprodução, ela está diretamente ligada às nossas primeiras encarnações. Então, quando a gente encarna nas primeiras formas de vida, a nossa reprodução, ela se dá primeiro por mitose e depois por meiose. Então, esse tipo de reprodução, nós como organismos unicelulares, a gente precisa reproduzir para permitir que outras centelhas divinas encarnem. Então, reprodução é dar oportunidade a novas encarnações. Depois vem a lei da conservação. Eu estou falando esse depois, mas a gente pode entender como um simultâneo. A lei da conservação. Nós, enquanto encarnados, a gente tem que zelar pelo nosso corpo físico, pelo nosso envoltório material. Seja a gente uma célula, uma bactéria, um cachorro, uma planta. E aí vem da conservação e da alimentação. Lei da destruição. Tudo que nasce tem que morrer, mas a morte a gente entende por transformação e não por perda, né? Depois a lei da sociedade. A partir do momento em que nós já aprendemos a conservar nossa matéria, a sobreviver, a gente precisa aprender a interagir com os nossos demais. A lei da sociedade, ela começa como uma necessidade da gente se agrupar em grupamentos, em coletivos, para que a gente para que a gente sobreviva, né? Então, os animais, eles andam em bando, eles andam em coletivos. Por quê? Porque juntos eles conseguem cuidar uns dos outros. Eles conseguem, e cuidando uns dos outros, eles vão estar perpetuando a continuidade das espécies, a reprodução, dando novas oportunidades de encarnação, e vão estar ajudando na conservação da matéria. Lei do progresso. Essa lei a gente falou de uma forma cronológica, de uma forma linear, mas a lei do progresso, ela está em tudo, desde o momento que a gente é criado simples e ignorante, centelha divina por Deus. Então a gente foi criado para progredir, para evoluir e para ser feliz. Lei da igualdade, que mostra que todos os seres, eles têm os mesmos deveres e mesmos direitos. Falando isso do ponto de vista da justiça divina, a gente pode entender como todos fomos criados da mesma forma, todos temos o livre-arbítrio, que é sagrado, que é nosso direito de escolha, nossa oportunidade de ir por determinado caminho ou não, e não há espíritos que são privilegiados, que queimam etapas da evolução. Até Jesus, cuja evolução Emmanuel conta que foi em linha reta, ela teve uma subida gradativa, ela teve um antes, ela teve um durante, ela teve um depois. Então, até o próprio Cristo, ele veio da mesma matriz, que é Deus. Tanto que Jesus se refere a Deus como Pai. Né? Por que Jesus sempre se referiu a Deus como o meu Pai que estás nos céus?
a casa do meu pai, porque viemos todos da mesma matriz. Então, por isso, Cristo consegue se referir a ele de uma forma didática, que a gente possa compreender e fazer essa acepção de pai, né? Aquele que dá a vida, aquele que gera. Ah, mas por que não a mãe? Jesus usou a palavra do pai porque, na época, né, no judaísmo, a figura da mulher, ela era uma figura de inferioridade, infelizmente, né? Então, até já perguntaram por que Jesus não encarnou como uma mulher e sim como um homem. Para Deus não faz diferença nenhuma, só que o Jesus tendo vindo homem, nas condições que ele veio, ele já foi rejeitado a sua palavra. Imagina se ele tivesse encarnado como mulher, cuja palavra da mulher naquela época não valia, praticamente não tinha equivalência à palavra de um homem. Aliás, não tinha. Então até nisso a justiça divina foi sábia de selecionar para que o Cristo pudesse reencarnar e ser ouvido. Por último, antes, a lei da liberdade. Justamente o livre-arbítrio, somos livres para tomar as nossas decisões. E a partir do momento em que a gente vai evoluindo, os limites do livre-arbítrio vão se estendendo também. Então a gente, enquanto ser encarnante, enquanto ser vivo, o nosso livre-arbítrio é proporcional à nossa capacidade de entendimento e compreensão. Fazendo uma analogia com uma criança, com um bebê, seria basicamente, quando a criança é um nenenzinho, o que a gente faz? A gente coloca ela num cercadinho, né? Delimita os limites. Então ela tem, a partir do momento que ela aprende a andar, ela vai só engatinhando. No engatinhar, a locomoção dela é mais lenta. A partir do momento que ela aprende a andar, esses limites do cercadinho vão ficando maiores, né? Então, a criança passa a poder andar dentro da própria casa, em qualquer cômodo, e à medida que ela vai crescendo, os limites vão se abrindo para ela. Ela vai poder sair de casa, ela vai poder ir no playground, a partir do momento que ela vai crescendo, a autonomia dela permite que ela tome determinadas escolhas. Então, da mesma forma, é com a gente. Com nós, seres vivos, a partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo condições de fazer uso do nosso livre-arbítrio de uma forma mais assertiva. Então Deus ele vai ampliando os limites do livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo amplia-se também a cobrança, a responsabilidade, né? Os meus direitos aumentam, mas em compensação os deveres e a responsabilidade aumentam junto. E aí entra a lei de justiça, amor e caridade. E é interessante essa lei porque não fizeram lei de justiça, lei de amor e lei de caridade separado. Já pararam para pensar por que disso ser uma lei só? Então, vamos começar esmiuçando sobre a lei da justiça. Aí a gente começa a questionar qual que é o conceito de justiça. Né? Qual que é o conceito que nós temos, o que é justo e o que não é. A palavra justiça, né, o que é justo ou não, é um conceito relativo. Porque, para mim, podem estar cometendo uma injustiça com vocês e, ao meu ver, não ser injustiça, mas ao ver de um terceiro é. Então, o que é justiça e o que não é? Se cada um de nós tivermos o seu olhar particular sobre justiça, a gente não se entende, não existe ordem. Então, a justiça nada mais é do que a execução de leis que já foram pré-estabelecidas de forma a ordenar, de forma a organizar algo. No caso da lei humana, por exemplo, minha irmã, ela é formada em Direito, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. A primeira coisa que falaram com ela na faculdade de Direito é o seguinte: a justiça não foi feita para fazer justiça. É estranho a gente ouvir isso, né? A justiça não foi feita para fazer justiça, porque a gente pensa, então, o que é a justiça, né? Para que serve? E aí eles falam que a justiça foi feita para garantir o cumprimento de leis e estabelecer ordem na sociedade, disciplina. Porque se cada um tivesse a sua forma de cobrar o direito, de cobrar a lei, a gente viveria num caos, não haveria sociedade. Se alguém fizesse uma injúria comigo, um parente meu poderia achar que ele teria que cobrar esse ressarcimento dessa injúria fazendo outra injúria.
Já outro parente, um amigo, acharia que deveria cobrar matando quem me injuriou. Já outra pessoa acha que não deveria matar, que deveria prender. Então, se a gente fosse facultar a cada arbítrio a execução das leis, a gente não teria sociedade. Então, é preciso que um mecanismo que seja isento, um mecanismo que seja imparcial, que não penda para lado nenhum, por isso a estátua da justiça é aquela mulher com uma venda nos olhos, e com a balança sem pender para um lado ou para o outro. É necessário, então, que a justiça ela seja neutra. Só que o que acontece? Nós estamos falando de qual justiça? E aí nós temos a justiça divina e a justiça dos homens. A justiça de Deus, ela se encarrega nada mais, nada menos do que dar cumprimento às leis morais, às leis universais. Todas essas leis que foram citadas. Só que o mais engraçado, ou o mais interessante disso, é que para dar cumprimento a essas leis, não é necessário que Deus se valha de fiscais da sua lei. Primeiro que a lei de Deus, ela já está intrínseca em nós, a partir do momento que nós somos criados simples e ignorantes. Tanto é, pergunta de Kardec, onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem, em vossa consciência. Só que a nossa consciência ela é um potencial que fica, que nós nascemos com ele a partir do momento que nós somos criados simples e ignorantes por Deus. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, a gente entende como despertar da consciência. É o despertar dessa nossa capacidade de compreensão da lei divina. E isso vai se dando a partir do momento que nós vamos evoluindo. É por isso que a evolução é uma lei, e é por isso que nós temos que encarnar sempre. Porque há experiências e há situações em que precisam ser vivenciadas pela matéria, porque senão a gente não aprende, né? Principalmente, vamos colocar aí, o espírito que vem na forma de um filho ou na forma de um ser que precisa de cuidados. No plano espiritual, estamos todos mais ou menos no mesmo patamar, né? No plano espiritual atual da Terra, nós somos seres com débitos conscienciais e com a justiça divina semelhantes. Então, nessa faixa vibratória da Terra, a gente está nesse mesmo patamar. Se a gente ficasse só no plano espiritual, nesse patamar, nas colônias espirituais, ou o que quer que seja, a gente não teria como exercitar, porque ia chegar uma hora em que a gente ia falar assim, mas eu vou ter que passar por uma experiência com aquele irmão, uma experiência que ele consolide determinados aprendizados. Ele consolide, por exemplo, vamos pegar um irmão, um espírito que não gosta de nós, ou que tem sentimentos inferiores não é a palavra, mas uns sentimentos assim de débitos. Então, qual seria a melhor forma da gente acertar os ponteiros com esse irmão? Estando no plano espiritual, a gente poderia, mas Deus coloca a misericórdia da encarnação, que aí aquele irmão ele vai ter temporariamente as suas impressões apagadas, ou melhor, adormecidas, e vai ser gravado no corpo espiritual, na consciência espiritual dele, uma nova experiência conosco. Então, aquela experiência traumática que ele carrega, que faz ele ter raiva, ódio da gente, vai dar uma trégua. Esse irmão ele vai encarnar, e aí, estando ele na forma de um ser frágil, um ser indefeso, um ser totalmente dependente dos nossos cuidados, e a gente cuidando desse irmão, esse ato de cuidar, de prover, de dar carinho, de dar amor, de dar segurança, vai reescrevendo, vai ressignificando na memória espiritual dele os sentimentos que ele precisa aprender. Então, quando ele crescer e ele tiver mais acesso às suas memórias espirituais, vai entrar um conflito entre as impressões que ele teve de nós em vidas pregressas, as impressões de rejeição, de raiva, de disputa, em conflito com essas novas impressões, as impressões de carinho, de cuidado, de amor. Então, a esse irmão vai ser dada uma oportunidade de fazer uma outra visão da gente, né? De ressignificar o laço. Por isso é que a encarnação
entre outros fatores, é uma bênção divina, né? Porque permite que o espírito recomece quantas vezes forem necessárias. Por que falamos da reencarnação? Porque aí reside a maior justiça de Deus. Porque quando a gente fala de classe social, a gente fala de cor de pele, a gente fala de país em que vive, a gente fala de gênero. Hoje está muito acentuada essas discussões, estão acentuadas essas discussões, e com toda razão, no sentido de cobrar igualdade, cobrar justiça, cobrar nem igualdade, equidade. Ou cobrar equidade no tratamento de homens e mulheres, tratar igualdade no tratamento de negros, brancos, indígenas. Esses movimentos sociais estão irrompendo para quebrar uma prática que foi consolidada ao longo das encarnações, ao longo das eras, e sem nós estamos falando de séculos, práticas em que que o ser humano arbitrou que o seu semelhante é inferior, que o seu semelhante precisava ser escravizado, que o seu semelhante podia ser morto por razões banais que não estão vinculadas à justiça divina. Muito pelo contrário, a justiça divina não traz matarás alguém, é justamente o contrário, não matarás. E aí esses movimentos hoje estão irrompendo para quebrar, às vezes de uma forma até radical, mas para quebrar aquele ranço, aquela coisa que se tornou ao longo das encarnações, se naturalizou. A gente via um desequilíbrio. Hoje essas exigências, elas estão indo até para o radicalismo, então elas estão pendendo para o outro lado da balança, mas a gente ajusta, a evolução espiritual é assim, uma hora tem um extremo, de outra hora tem outro extremo, até que as partes vão começar a se equilibrar. A gente vai chegar num ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, conforme nos diz Emmanuel, né, no seu livro A Caminho da Luz, e conforme relata, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a entrevista do Chico no Pinga Fogo, e várias mensagens que o Chico Xavier deixou, de que a era do reajuste é agora, né? A era da gente começar a realmente querer quitar as nossas dívidas conscienciais a reparar os danos, para que a gente entre numa forma de regeneração. A regeneração ainda não é a quitação dos débitos. A quitação dos débitos ainda está nessa transição da prova e expiação. Tanto que diz o Cristo, ninguém sairá da prisão até que seja pago o último ceitil. Então, a regeneração ela é um processo que tira a gente da condição de devedor, credor, e nos coloca na condição de agora estamos todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, agora vocês vão evoluir conforme o bem que cada um fizer ao outro. Então, há uma necessidade maior da prevalência do bem. Isso constitui a regeneração. O próximo patamar da evolução espiritual, que é de espíritos seres felizes ou ditosos, aí sim, aí já não tem a necessidade da gente urgir em nos regenerar, porque em seres felizes ou ditosos nós estamos numa condição em que a nossa existência já não tem mais o mal, ou a presença do mal desapareceu. Né? A nossa existência é fazermos o bem pelo bem, fazermos o bem para benefício dos nossos semelhantes e, por consequência, do nosso próximo, traduzindo em miúdos, fazer o bem pelo próprio bem, sem interesses, sem segundas intenções, sem nada. Então, a justiça entra nesse ponto como se fosse o que a gente quer alcançar, né, o ideal. Jesus, quando trouxe o seu evangelho, ele trouxe as lições do ideal de um espírito que vai se aproximar de Deus, que vai evoluir. Ele trouxe o modelo ideal no seu evangelho. Só que a gente fica tão afobado para chegar nesse ideal que muitas vezes a gente sobe a escadaria da evolução olhando para o ideal e fixando no ideal. E aí a gente começa a ver os degraus que faltam chegar nesse ideal e começa a se culpar, começa a se cobrar, começa a falar, nossa, mas eu sou tão inferior, sendo que a lógica é a contrária. É a gente olhar o tanto de degraus que a gente já subiu. É isso que a justiça divina espera, que a gente olhe os degraus que a gente já subiu
E essa medição pode ser feita, cada um consegue fazer essa medição olhando para si hoje e olhando para si há 10 anos, há 15 anos, ou não vamos muito longe, não, há 5 anos, né? 2 anos atrás, ano passado. Eu aposto que se eu perguntar para vocês, vocês preferem a vocês na versão anterior ou a versão de hoje? Acredito que a maioria vai me responder que prefere a si hoje. Quando eu faço essa pergunta em palestra, as pessoas respondem, mas eu preferia a mim há 5 anos, por exemplo. Eu pergunto por quê? Aí a pessoa me responde, porque naquela época eu estava empregado, porque naquela época meu pai era vivo, porque naquela época o mundo não tinha tanta violência. A pergunta não foi essa. Eu não perguntei se vocês preferem o mundo como era, se vocês preferem a condição socioeconômica de vocês. Eu pergunto vocês enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Será que de lá para cá vocês não cresceram nada? Vocês não evoluíram, não aprenderam? Se acontecesse uma situação, um problema com vocês, vocês iriam reagir ou tentar solucioná-lo da mesma forma que foi há esse tempo atrás? Aí todo mundo fala, claro que não. Por que que não? Porque eu cresci, eu aprendi, ou então hoje eu estou mais amadurecido. Esse é o sentido da pergunta. O sentido de você responder se você prefere a si hoje ou antes. Hoje, com certeza, nós somos pessoas mais conscientes, pessoas mais amadurecidas, pessoas mais sábias, até por causa do próprio sofrimento dos problemas que a gente vivenciou, que a gente foi colocado a teste. Então, hoje nós somos pessoas mais esclarecidas, mais amadurecidas. Mas eu não sou ainda 100%. Mas aí nós estamos falando do ideal. A pergunta não é o ideal, a pergunta é o que você é hoje em comparação a ontem. Mas eu só cresci 5%. Ótimo. Se os degraus da evolução levam a gente do 0 até o 100%, sendo que o 0 é a gente acabar de ser formado simples e ignorante por Deus, e o 100% é a gente estar espíritos do nível de Jesus até mais próximos a Deus, então 5% tá legal, 10%. Quantificar isso não é o que a gente deve fazer, mas a gente deve qualificar isso, porque quantificar dá uma ideia exatamente de porcentagem. E como o tempo não existe, né, o tempo é uma contagem arbitrária que a gente faz enquanto está encarnado, prova disso é que há outros mundos e o tempo passa diferente em outros planetas por causa da relatividade, por causa das teorias que Einstein já foram comprovadas pela ciência. E a gente sabe que no plano espiritual a passagem de tempo é outra. Então a pergunta não é em quanto tempo se processou isso, mas como. O tempo é quantitativo. O tempo de uma encarnação, 90 anos, 70 anos, 112 anos, 5 anos, 2 semanas. O tempo da encarnação não é o X da questão. Mas como eu aproveito esse tempo. Então não é quanto de tempo eu tenho, mas como eu aproveito esse tempo. O como é uma pergunta que remete a qualitativo. O qualitativo é como que eu estou aproveitando minha encarnação? Já que eu não sei quando que eu vou desencarnar mesmo. Então, como é que você está aproveitando a sua encarnação? Tem gente que aproveita muito mais a encarnação do 0 até os 20 e desencarna, uma pessoa que está com 90 anos. Como nós vamos ter uma régua para medir? Não vamos ter. Primeiro, porque a medida não compete a gente, e segundo, porque não existe essa régua. A medida correta é a pessoa, o ser encarnante, fazer esse comparativo do quanto ele caminhou desde que ele abriu os olhos para a existência da vida corpórea e quando ele fecha os olhos. Então, do momento em que a gente abre os olhos como bebezinho e que a gente cerra os olhos, na maior parte das vezes como um idoso que já não tem mais forças no seu organismo, que a energia natural já vai se esvaindo, a pergunta é, o que eu fiz na minha encarnação, como eu aproveitei a minha encarnação? Então, pensar nisso é muito importante, porque para a gente compreender a justiça de Deus, a justiça que está caracterizada na lei de justiça, de amor, justiça
e caridade. Então, o nosso conceito de justiça, o conceito humano de justiça, ele é um. O conceito divino é outro. A gente nunca pode comparar as duas leis, porque a lei de Deus ela é a lei perfeita, ela é a lei ideal. A lei dos homens ela é mutável com o tempo e com o espaço, porque nós podemos estar todos encarnados aqui no planeta Terra, vivendo hoje, e estarmos em situações, em contextos de sociedade, em que as leis, o que pode ser crime para um não é para outro. Até hoje, se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil, se apedrejar uma pessoa ou apedrejar uma mulher no Brasil até ela morrer, isso é assassinato, isso é homicídio ou feminicídio, em outras culturas ainda em pleno século, em pleno 2020, século 21, é lei, é permitido que se apedreje a mulher porque faz isso, faz aquilo, não condiz com as leis do local. Então, as leis dos homens, elas vão de acordo com os costumes e com a evolução dos homens. Quanto mais o ser humano vai evoluindo, mais ele vai aperfeiçoando as suas leis e vai sintonizando as suas leis com o modelo ideal de lei, que é a justiça divina. Então, por isso é que eu fiz a pergunta, o que é a justiça? E para mim, justiça pode ser uma coisa e para vocês pode ser outra. O nosso arbítrio sobre justiça, ele está diretamente ligado ao quanto nós estamos evoluídos, ao quanto nós crescemos, ao quanto nós amadurecemos, ao quanto nós estamos, em passo de evolução. Já a justiça divina, não. A justiça divina ela é atemporal. Então, a partir do momento em que nós vamos evoluindo, vamos nos aproximando do molde ideal da justiça divina. Vem a segunda característica, então, lei de amor. E olhem que interessante. Quais são as 3 revelações? Quando a gente fala de revelação espiritual, revelações entendam por Deus se mostrar aos seres humanos, por Deus se revelar a nós. Qual foi o primeiro conceito de revelação que nós temos? Moisés. Não é? Moisés com os 10 mandamentos. Por que foi preciso Moisés estabelecer os 10 mandamentos? Moisés é a lei de justiça. Porque até Moisés, tinha-se alguns profetas, mas até Moisés, a sociedade ainda vivia num estado de selvageria e de leis muito relativas. Por exemplo, o povo judaico, na verdade, que na época de Moisés não eram nem judeus, eram os hebreus. Era um povo escravo, um povo nômade, um povo sem terra. Por isso é que sempre se falou da terra prometida para os judeus, para os hebreus. E era um povo que tinha uma justiça assim. Roubou uma cabra minha, eu posso ir lá roubar uma cabra e ainda matar uma pessoa da família. Matou um ente querido meu, então eu vou lá e mato 2. Então, cada pessoa tinha o seu conceito de justiça. Mas o mais interessante é que esse era o único povo que acreditava na existência de um único Deus. E foi no seio desse povo que foi preciso trazer as noções de justiça. Que pensem bem, povos que acreditam em vários deuses, povos politeístas, como os egípcios, por exemplo, ou povos mais primitivos. Como que você pode fazer justiça em que vários deuses mandam? Então eu faço uma coisa, eu posso ser punido pelo Deus X, mas o Deus Y me absolve, e aí? Mas o Deus Y, o Deus W manda uma coisa, mas o Deus Z diz outra. Então não tem sinergia nas decisões, nas ordens. Então o povo politeísta era um povo que não tinha lei, não tinha ordem, podia-se até abrir precedentes e colocar a culpa nos deuses. O sacerdote te absolveu isso porque, segundo o Deus tal, você faz uma oferenda aí e o Deus tal te absolve. No caso dos hebreus, não. Como os hebreus acreditavam num único Deus, então há uma única fonte, uma única referência de justiça. Por isso foi mais fácil Moisés encarnar no seio dos hebreus, fazer o que ele fez, libertar o povo hebreu, porque ao libertar o povo hebreu, está dando um recado para esse povo. Olha, é Deus quem está falando com vocês. E ele quer o quê? Ele quer ordem. Ele quer justiça, mas justiça nos moldes de Deus e não nos moldes dos homens.
Por isso é que Moisés teve que ser taxativo nos 10 mandamentos. É não, não e não mesmo. Não matará, não roubará, não cometereis falso testemunho, não isso, não isso, não isso, não aquilo. Porque é como se você estivesse ditando lei para criança espiritual. Quando a gente vai falar com uma criança que a gente quer impor autoridade, como é que a gente faz? Não pode. Não faça isso. Você não está autorizado. Eu não deixei. O não, ele serve como um direcionamento no início. Depois, à medida que a criança vai crescendo, que vai compreendendo, a capacidade de argumentar dela, a gente pode responder com por que que não? Por que isso sim? Ah, mas por que sim? E por isso sim. Da mesma forma é com o crescimento dos povos, né? Com o desenvolvimento dos povos. Então, Deus veio, estabeleceu-se as leis, e os profetas, depois de Moisés, reforçaram essas leis. Só que as pessoas... Estabeleceu-se ordem na sociedade, de uma certa forma, sim, mas começou-se a perceber que não havia misericórdia no cumprimento dessas leis. As leis eram cumpridas a ferro e fogo, né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, você me matou, merece a morte. Ah, você roubou, merece ter a mão decepada. Só que aí vem, então, a segunda revelação, que é Jesus, o Cristo, que disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, Jesus ele vem estabelecer uma nova forma que se cumpra a lei, uma forma com amor, uma forma com misericórdia. Então, Jesus ele veio trazer essa misericórdia do Pai. Jesus vem mostrar que, olha, o meu Pai que está nos céus não é aquele carrasco, aquele juiz impiedoso que estabeleceu as leis, mas que, por exemplo, não avalia mais a intenção do que o ato. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que mata a outra porque você estava se sentindo ameaçado, porque senão você corria risco de vida. Isso é assassinato, legítima defesa. Mas você tem uma pessoa que matou por crueldade. Ora, mas está na lei divina. Não matarás, então as duas vão receber o mesmo peso do julgamento? Claro que não. Aí entra a intenção. Por isso é que os espíritos respondem a Kardec. Deus olha muito mais a intenção do que o ato em si. O ato continua sendo errado? Sim, mas há atenuantes de acordo com a intenção. E quem vai medir essa intenção? Nós não podemos. Por isso que uma das razões que Jesus bateu tanto na tecla de não julgueis, porque com a mesma régua que você julga o outro, você também será julgado, é para mostrar que nós não conhecemos o histórico, nós não conhecemos os antecedentes, nós não conhecemos a história daquele espírito, o que aconteceu com aquele espírito para ele cometer tal ato. Só quem sabe mensurar isso é a justiça divina e os espíritos superiores que zelam pela nossa encarnação. Joana de Ângeles disse que para você poder julgar uma pessoa, você tem que ter conhecimento de tudo o que aconteceu com ela desde quando ela foi criada por Deus. Simples e ignorante. Imaginam o tempo, imaginam a história desse espírito. O que ele passou desde que foi criado até chegar a ele ser o que é hoje. E pensem comigo, ainda que nós tivéssemos a capacidade de ter acesso a esse histórico, a gente não teria autoridade para fazer alguma coisa, para condenar ou para absolver. E os espíritos que têm essa autoridade, e aí eu cito o que tem mais autoridade para isso, que é o Cristo, como que o Cristo se procedeu com cada, entre aspas, pecador que se apresentou a ele. A mulher adúltera, né? Cada um que se apresentou a ele pedindo cura, pedindo misericórdia, pedindo que volte a enxergar, pedindo que volte a andar. Como que Jesus procedeu com eles? Misericordioso. Foi um misericordioso que disse, filha, onde estão os teus juízes, os teus acusadores? E a mulher adúltera responde, eles não estão mais aqui, Senhor? Aí Jesus, não te condenaram? Ela, não. Pois Jesus diz, eu também não te condenarei, vai, não peques mais. Mesmo Jesus não condenando, ele não poderia perder a oportunidade de fazer de novo uma recomendação.
não caia no mesmo erro. Mas se você cair, você vai ter os braços abertos, sim, para te acolher. Mas só quem sofre as consequências da queda é o espírito que acomete. Só quem erra, o peso maior do erro está em quem comete o erro, não em quem está de fora. Por isso é que a justiça divina ela é tão misericordiosa, ela é tão perfeita. Porque ela lê, ela conhece o histórico de cada um de nós, conhece os atenuantes e vai, entre aspas, condenar de acordo e dar uma pena que a gente consiga pagar. Por isso é que, então, quando Jesus vem com a lei do amor, ele vem ressignificar essa lei da justiça, vai mostrar como dar-lhe cumprimento. Aí vem, então, a terceira revelação, né, que há uma discussão, que o Espiritismo é a terceira revelação, não sei. Não vamos nos ater a essa discussão porque ela é infrutífera. Vamos nos ater ao seguinte, considerando que o Espiritismo é a terceira revelação, o que os espíritos, desde que se manifestaram para o Kardec, mais batem na tecla com a gente? Caridade. Tanto que eles respondem para Kardec, vós tendes repetido, fora da igreja não há salvação, pois eu vos digo que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela é um estado de espírito, um ato, né, uma forma de proceder, que ela está ao alcance de qualquer pessoa. Está no seu evangelho. Ninguém é tão pobre de recursos materiais que não possa doar um pouco de si para o seu semelhante. Ninguém é tão pobre que vira e fala, não posso fazer nada para os outros porque eu não tenho dinheiro, que eu estou devendo isso e aquilo. Tá, mas você não tem 5 minutos para emprestar os seus ouvidos a quem está sofrendo, você não tem 2 braços para poder abraçar e acolher uma pessoa que só está precisando de um abraço, de ser ouvida, de um carinho. Isso é caridade. Então, é balela você falar que eu não tenho condições de exercer a caridade para com o outro porque eu não tenho recursos materiais. Caridade não é só recurso material. Então, quando o Espiritismo bate tanto nessa tecla da caridade, ele quer dizer para a gente o seguinte, a caridade é você tirar os olhos do seu umbigo, dos seus problemas, e colocar um pouco os olhos no outro, colocar os olhos um pouco nos problemas do outro. Cada um vai ter seus problemas? Sim. Cada um vai ter a sua cruz para carregar? Sim. Mas vejam o caso de Jesus, por exemplo. O Cristo, ele sabia que ele ia ser martirizado, ser crucificado, ele ia não ia ser compreendido pela maioria, ele sabia disso. A cruz ele teria que carregar. O que ele fez? A partir do momento que ele foi condenado, ele tomou a cruz nos ombros e carregou. Vocês já viram partes dessa passagem que haviam pessoas que se ofereceram para carregar a cruz com Jesus, e o que Jesus fala? Não, essa cruz é minha e eu tenho que levá-la até o fim do Calvário. Então, a cruz a gente vai ter que levar, nós vamos levar porque ela é nossa. Mas a caridade não consiste na gente pegar a cruz e carregar, ajudar a outra a carregar, mas a facilitar, atenuar, suavizar essa caminhada ou dificultá-la. Porque Jesus ele caminhou a cruz, mas no meio do caminho, o que ele tinha no meio do caminho, quando ele foi carregar a cruz? Ele tinha tanto pessoas que cuspiam no rosto dele, batiam nele, xingavam ele de todos os impropérios do mundo, amaldiçoavam e colocavam só Jesus para baixo, como tinha gente, aliás, tentavam colocar ele para baixo, né, porque sendo um espírito evoluído, ele já sabia o que ele estava enfrentando, e tinha pessoas que chegavam perto de Jesus, que davam água para ele beber, que falavam palavras de incentivo, que enxugavam não só o suor dele, mas o sangue que escorria por causa das feridas e dos espinhos. Então vejam bem, Jesus carregou a cruz até o final, sozinho. Mas as pessoas que chegaram perto dele, cada uma ofereceu aquilo que tinha no seu íntimo. Estendeu as mãos para levantá-lo, para conduzi-lo, ou estendeu as mãos para bater nele. Então isso mostra para a gente o seguinte,
A cruz é individual e cada um de nós vai carregá-la. Isso já está pré-determinado antes da gente encarnar. Mas não é pelo fato da gente ter uma cruz pesada que a gente vai colocar no caminho do outro mais espinhos ou mais flores. Isso aí depende de cada um de nós. Por isso é que a caridade é colocada nesse sentido. No fato de a gente estar vendo o nosso irmão em dificuldade, não nos compete livrá-lo da dificuldade. Primeiro, que a gente não tem autoridade para isso. E segundo, porque essa dificuldade serve para o crescimento do irmão e tirá-la dele pode ser seria muito mais prejudicial. Então, a gente ver o irmão de subida e fazer como aquelas pessoas que incentivaram ao Cristo. Tentar tornar essa subida, esse calvário, um pouco menos penoso. Isso nós damos conta de fazer. Isso está ao nosso alcance. E aí a doutrina espírita coloca a gente como uma forma de caridade, né? Uma forma de fazer, de atenuar isso. Então, quando a gente tem essa tríplice justiça, amor e caridade, a justiça divina, os espíritos mostram para a gente o seguinte: é preciso lei e é preciso dar cumprimento a essa lei, mas não necessariamente essa justiça é uma justiça impiedosa, uma justiça assim, rígida, que tem que ser cumprida a ferro e fogo. Não. É uma justiça sábia. É uma justiça que coloca para a gente nas nossas mãos a responsabilidade dos nossos atos, e é uma justiça que considera o nosso histórico, considera os atenuantes e sabe que para dar cumprimento a ela é preciso o quê? Amor e caridade. Alguém sabe definir o que é amor? A gente não sabe definir ainda, porque cada um vai dar as definições particulares de amor em cima das experiências que teve. Cada um aqui vai me falar o que é amor, mas em cima do que já experienciou nessa encarnação e nas outras, sobre o que é amor, dar amor, receber amor. É um conceito abstrato. A gente não consegue definir, a gente consegue tentar defini-lo com exemplos, mas a definição mesmo não tem. E nem vai ter, porque o que é amor? É tudo. Tudo que a gente vê, todas as manifestações da natureza, toda a sincronia da mecânica dos astros no universo, que são efeitos inteligentes, e efeitos tão inteligentes que só poderiam ter uma causa inteligente por trás, e essa causa é Deus. Tanto que os espíritos respondem: tudo que não foi feito pelo homem foi feito por Deus. Aí a gente fala assim: não, os que não acreditam em Deus, não, isso foi obra do acaso, isso é a gravidade, ou isso é um arranjo de milhões de anos na natureza. Mas quem diz que Deus não está na natureza? Que a natureza não é obra diretamente, a manifestação dele, enquanto a gente está encarnado, é a natureza. E aí os espíritos falam que não foi feito pelo homem, foi feito por Deus. E o homem, em nenhum momento até hoje, o homem conseguiu repetir os feitos de Deus. O homem pode criar corpos com a clonagem, com a genética, mas não pode criar espíritos. O homem pode tentar dar uma sobrevida para uma pessoa com órgãos mecânicos ou com o uso de célula-tronco, mas ele não pode determinar quando aquele corpo vai deixar de ter vida. Então, tudo que é obra de Deus não pode ser imitado pelo homem. Dessa forma, a gente entende, então, que a justiça, o amor e a caridade são um tripé que precisa existir para que a gente consiga compreender as leis universais, a gente tenha ciência do que é justiça divina, e todos nós trazemos no nosso íntimo um desejo de justiça, uma certa noção de justiça. Já se perguntaram de onde vem isso? Quando a gente olha, por exemplo, no noticiário que aconteceu, que teve um caso, né,
e fulano matou ciclano, Beltrano matou isso e tal, e aí ou fulano cometeu tal ato, tal abuso, e a justiça absolveu. Aí a gente fala assim, mas absolveu porque é rico, absolveu porque pode pagar bons advogados, absolveu porque tá. Mas quando a gente se indigna com isso, o que está mostrando para a gente? Um sentimento dentro de nós de necessidade de fazer-se justiça, de devolver aquele que foi a quem foi tomado, restabelecer o equilíbrio. Isso é nosso, isso é inato. O problema é que nós, por não termos conhecimento total do histórico, dos atenuantes, dos mecanismos da justiça divina, a gente quer fazer a justiça solucionar a nossa imagem e semelhança. Se esquecendo de que não há injustiças. O mais maravilhoso de tudo é que não há injustiças. Tudo está acontecendo com as pessoas exatamente como tem que acontecer e quando tem que acontecer. Se a gente olhar por essa lógica, não há injustiças. Não há injustiças porque a justiça de Deus é perfeita. Que ela é uma lei, por isso ela é lei de justiça. Lei de justiça em que é preciso ter amor para compreendê-la. E nós somos seres... Vou falar uma coisa para vocês. Até o pior criminoso, o mais perverso, o mais cruel, aquele que a gente vê no noticiário e fala assim, se eu encontrasse na reta eu matava. Porque um ser humano desses não pode viver no meio de outros. Até o pior desse ser humano, que aos olhos de nós, os demais, ele não tem salvação, até esse pior desse ser humano tem algo que desperte amor nele. Tem algo que ele ame muito. Pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Ninguém é tão ruim, tão perverso, que não tenha algo dentro de si, que mesmo que seja um grãozinho, que consiga dedicar amor. E é isso que as pessoas vão ter. Porque se nós viemos da mesma matriz, se nós somos todos irmãos e nós trazemos a centelha divina dentro da gente, o que vai nos diferenciar é o grau de conexão que nós estamos com essa centelha divina interna. Esse assassino cruel, esse criminoso perverso, ele tem a centelha divina, mas por escolhas, por acontecimentos no seu histórico espiritual, ele resolveu bloquear o acesso. Bloquear o acesso a essa centelha divina que se manifesta na forma de consciência. Então a gente vai tamponando as cobranças da consciência, mas chega uma hora que não dá mais para fazer isso. Essa hora não necessariamente vai ser nessa encarnação, mas não tem problema. Para Deus vale o despertar, a partir do momento em que ele desbloqueia o acesso e faz contato com o seu eu divino. Nesse momento, quanto mais débitos na consciência a pessoa tiver, mais doloroso vai ser fazer contato com essa essência. Por isso é que os espíritos falam que é preciso ter muito mais misericórdia desse ser do que raiva. Porque a dor, eu não lembro qual espírito que falou isso, que a dor consciencial, a gente, nem a pior dor física chega perto de uma dor consciencial. Porque a dor física, ela cessa. A dor consciencial, ela permanece ao longo, no pós-morte e até na vida no além, no plano espiritual. Por isso, então, que isso requer caridade. Requer que a gente tenha caridade e misericórdia para com esse irmão, de uma forma prática. Aí vocês colocam assim, mas é muito difícil amar, é muito difícil gostar de um criminoso, de um estuprador, de um assassino, de um não sei o quê. Sim, e não é o fato da gente se sentir indignado, da gente se sentir injuriado, que mostra uma sede de justiça em nós, que nos torna pessoas ruins ou pessoas menos evoluídas, não. Mas lembra que eu falei do ideal? O ideal é a gente estar caminhando no degrau da evolução a ponto da gente olhar lá para cima e um dia
A gente vai estar nesse ponto do degrau em que a gente vai olhar para esse irmão que comete essas barbaridades todas e olhar e pensar assim: dessa vez ele escorregou, mas vamos ter que dar mais uma chance para ele. Mas tá tudo bem, tá tudo seguindo conforme as leis divinas. A gente vai estar nesse patamar e vai fazer isso de forma legítima. E não vamos mais estar nesse patamar que nós estamos hoje, o mesmo patamar que os homens estavam em levantar e atirar a pedra na mulher adúltera. E o que fez cada um deles abaixar a mão e soltar a pedra no chão? Foi Jesus falar aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E vou mais além. Eis que os mais velhos foram os primeiros a soltar as pedras. Depois os mais jovens, até que não tinha mais ninguém com pedra na mão. Por que os mais velhos foram os primeiros? Tempo de estrada, tempo de vivência, o tanto que já erraram. Esse grau de consciência, ele está desperto na gente, quer a gente queira ou não. A questão é que às vezes a gente mascara e esconde, tenta esconder até da gente mesmo. Mas a nossa consciência, a gente não consegue tamponar, porque a nossa consciência, ela é o espelho da nossa realidade espiritual. Então, estamos quase chegando às 9 horas. Convido vocês a estudarem a lei de amor, justiça e caridade. Vocês vão ver que tudo que acontece no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa evolução, ela está diretamente ligada a essas leis que são tripé que está ligado à nossa condição espiritual. Nós trazemos todos esses elementos dentro de nós, mas a gente precisa burilá-los a partir do momento que a gente vai evoluindo. Então, deixa aí o microfone aberto para as perguntas, colocações, que vocês quiserem fazer. Fabrício, muito obrigada, viu? Eu gostei muito da forma como você colocou, abordando as 3 revelações, e isso vem reforçar para a gente que a organização do mundo espiritual, trazendo essas leis já no Velho Testamento até o Novo Testamento, depois com a doutrina espírita, Kardec abordando, por último, essas leis no Livro dos Espíritos e trazendo essas revelações no início do Evangelho, né? Já explicando como é que funciona, e a metodologia do Kardec, trazendo para a gente uma sequência, como o crescimento, né? Tudo em sequência, muito organizado. É muito bom, eu agradeço muito a você, e quem quiser conversar com o Fabrício, fazer alguma pergunta para ele, fazer alguma colocação, fica à vontade. Eu acho que foi muito bom. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Aí, o pessoal gostou muito. Então, a Ju Cambraia falou que gostou muito. Obrigada, Ju. Obrigado. Eu também gostei muito. Eu tenho certeza que todos nós. Então, Fabrício, é muito importante que nós divulguemos o Evangelho, que vocês continuem incentivando também, você como jovem, incentivando os mais jovens para que eles continuem nesse trabalho, porque nós vamos passar e nós temos que deixar um legado, temos que deixar pessoas prontas para seguir nessa construção de um mundo novo e preparar o planeta para a gente voltar, né, Fabrício? Que é assim que funciona. Como que nós vamos deixar esse planeta aqui para a gente voltar um dia, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Fica o convite para você voltar mais vezes, depois a gente conversa. Vou passar seu nome também para a Célia, que ela é uma das que organiza as palestras também no GEVAN, para você vir presencial aqui,
Você mora pertinho, você pode vir. Muito obrigada, tá? Então, eu que agradeço. Pode falar. Eu que agradeço e quero fazer um convite para vocês. Nesse sábado agora, dia 28, às 8 horas da noite, nós vamos fazer uma live musical, uma live com arte espírita. E diferentemente dessas outras lives que vocês têm visto, vai ser arte espírita de todas as formas. Nós vamos ter, para a questão da acessibilidade, dos surdos nas casas espíritas, a gente vai ter uma artista surda se apresentando, nós vamos ter teatro, nós vamos ter música, nós vamos ter poesia. Então convido todos vocês a assistirem essa live. Só procurar no YouTube, Grupo da Fraternidade Irmã Ló. Vocês se inscrevem, aí o YouTube lembra vocês no sábado, um pouquinho antes de começar, para quem quiser assistir e acompanhar, está sendo feita com muito carinho. Ok, Fabrício, eu vou mandar depois no grupo nosso aqui do GEVAN, tá? Para eles poderem se inscreverem. Muito obrigada, isso é muito importante, a acessibilidade é muito importante, a inclusão, né? O mundo que a gente vive, nós precisamos trabalhar isso, essa inclusão, porque nós não sabemos como a gente vai voltar, né? Diz que a fila da encarnação, da reencarnação, para aqueles que têm deficiências, ela é bem menor. Então, às vezes, a gente vai precisar chegar aqui dessa forma e precisa encontrar um planeta onde nos aceite, né? Onde nos inclua. Muito bacana, viu? Pode deixar que a gente vai assistir. Então, a nossa gratidão por essa noite maravilhosa, a nossa gratidão por vocês, companheiros aqui do GEVAN, terem vindo participar conosco. E a gente vai pedir o Carlos Vitor, se ele nos permitir, para fazer a prece final para a gente. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, nós somos todos gratidão. Gratidão em pessoa, todos nós, por estarmos nessa doutrina que nos mostra uma luz maravilhosa, que nos mostra o raciocínio, que nos direciona com inteligência. Senhor Jesus, todos nós temos um sonho nessa reencarnação, de deixar registrado no espírito um crescimento, um percentual de crescimento, ainda que esse percentual seja pequeno, como foi dito aqui. Mas crescimento, Senhor, elevação, para que nós possamos, Mestre, em reencarnações vindouras, servir melhor, ser um ser melhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palestra de hoje. Continue iluminando esse jovem, para que ele possa nos brindar com novas palestras. Agradeço, Jesus, o relacionamento que nós temos com todos os irmãos, irmãs, esse relacionamento que nos faz caminhar. Obrigado, Senhor, e que possamos, Mestre, continuar com essa meta de crescimento sem fim, e que antes de fecharmos os olhos, nós tenhamos a consciência tranquila que conseguimos, de ter conseguido subir, galgar alguns degraus da escada infinita da sabedoria. Obrigado, Mestre, assim seja. Muito obrigada. Nas vibrações dessa prece, nós vamos encerrar aqui no plano material essa reunião, esse estudo, agradecendo ao Fabrício
agradecendo a todos vocês pelo nosso trabalho deste mês. Nós conseguimos entregar mais de 200 cestas básicas, sacolões, né, de legumes às nossas famílias, e que em breve nós possamos estar abraçando a essas famílias, que em breve nós possamos estar conversando, ouvindo, fazer esse trabalho de caridade essencial que eu ouvi, né, que é dar um pouco de carinho para essas pessoas. Então, muito obrigado por esse trabalho, né, por essa semana, por esse mês, e que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada.